Olá, professor Salso Lima aqui. Estamos iniciando mais uma aula de História e hoje nós iremos falar sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é considerada a mais radical das revoluções burguesas. Ela ocorre ao final do século XVIII e promove transformações políticas, econômicas e sociais que irão impactar no mundo ao longo do século XIX. O contexto da Revolução Francesa gira em torno de três elementos: uma grave crise social, a influência das ideias iluministas e a ascensão econômica da burguesia. Quais foram seus antecedentes? A França vivia uma grave crise econômica, muito por conta de uma desastrosa administração financeira. Os franceses se envolveram em alguns conflitos que geraram um aumento dos gastos do Estado. Com o agravamento da crise social, nós vamos ver aí uma chaga que era a desigualdade social vivida pela França. A França ainda estava estruturada em uma sociedade estamental, formada pelo primeiro estado, que era a igreja, o segundo estado, representado pela nobreza, e o terceiro estado, representado pelo povo. O terceiro estado era responsável por pagar os impostos que sustentavam a sociedade francesa. Diante da grave crise econômica, o rei foi forçado a convocar a Assembleia dos Estados Gerais. A Assembleia dos Estados Gerais era uma reunião promovida na França que reuniam deputados representantes dos três estados. Essa Assembleia ela vai ter um grande impasse. O objetivo da reunião era tentar resolver os problemas financeiros do reino. Porém, o primeiro e o segundo estado desejavam voto por estado, enquanto o terceiro estado, que representava aproximadamente 97% da população francesa, requeria o voto por cabeça, o voto por indivíduo. Vai haver um impasse na reunião. O terceiro estado, capitaneado pela burguesia, vai se sentir insatisfeito e vai se retirar da Assembleia dos Estados Gerais, organizando assim a Assembleia Nacional Constituinte. O objetivo do terceiro estado era pressionar o rei e criar uma constituição para a França. Constituição essa que teria como principal objetivo limitar os poderes do rei e promover transformações efetivas dentro da política francesa. Havia um grande clima de tensão, porque a aristocracia ameaçava encerrar a reunião, com a possibilidade da reunião ser encerrada de forma violenta. A burguesia consegue o apoio da população, que inicia as famosas jornadas populares. A população sai às ruas em protestos e inicia uma série de saques a armazéns, até mesmo a alfândega francesa vai ser saqueada. E o maior símbolo desse movimento é a queda da Bastilha. A Bastilha era uma prisão política francesa e também o paiol de armas. A população invade a Bastilha, toma o local e a queda da Bastilha simbolizava a queda do absolutismo francês. Mediante as manifestações populares, o rei se vê forçado a acatar os desejos da burguesia e integra a Assembleia Nacional Constituinte. A partir das manifestações populares, é criado na França uma Constituição. Para quem não se recorda, uma Constituição é o conjunto de leis que rege um país. A partir desse momento, a França agora era regida por uma Constituição e o rei tinha que acatar as determinações dessa Constituição. O documento mais importante criado no momento vai ser a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse documento corroborava com as ideias iluministas, defendiam que todos os homens eram iguais perante a lei e acabava com a distinção social que havia na sociedade estamental antes da Revolução. A partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão,
nós vamos também ver uma separação da Igreja e Estado na França. A França se tornava um Estado laico. As medidas vão irritar membros da nobreza e do clero francês, além também da irritação que provocara no rei francês Luís XVI. Durante a formação da monarquia nacional, da monarquia constitucional, o rei vai tentar fugir do país para reunir forças para derrubar o movimento revolucionário que ocorria na França. Ele vai ser capturado na fronteira da França, forçado a retornar para a capital e então tem início uma guerra entre os revolucionários franceses liderados pela burguesia contra a Áustria e a Prússia. Esses dois estados eram estados absolutistas que viam na Revolução um problema porque ela propunha transformações que implicariam também em futuros problemas em toda a Europa. O conflito ocorre entre os revolucionários e as tropas invasoras, a burguesia assume o poder e inaugura uma nova fase da Revolução Francesa. Nós vamos ver a prisão do rei e a formação da Convenção Nacional. A Convenção Nacional vai colocar em lados opostos facções da burguesia francesa. 3 grupos vão se destacar. À esquerda da convenção sentavam os jacobinos, representantes da pequena burguesia, grupo mais exaltado que defendia a proclamação de uma república na França. Mais à direita sentavam os girondinos, representantes da alta burguesia que defendiam uma república moderada, sem grandes transformações ou convulsões sociais. E ao centro sentava o grupo da planície, que eram políticos de centro que se opunham aos jacobinos radicais, mas se aproximavam tanto de jacobinos como de girondinos, dependendo do sabor do momento. Vai haver também a formação de um exército popular para combater os inimigos estrangeiros que eram contra a Revolução Francesa. Ocorre a vitória dos revolucionários franceses, os jacobinos assumem o poder da convenção e vão definir a execução do rei Luís XVI. A partir do momento que os jacobinos assumem o controle na Convenção Nacional, eles vão ordenar a execução do rei Luís XVI, acusando-o de traição. A partir desse momento, surge a figura do líder jacobino Robespierre, dando início a uma nova fase da Revolução Francesa ao proclamar a República na França. O período que os jacobinos assumem o poder na França é chamado de período do terror. Esse período ele vai ser marcado pela radicalização dos jacobinos, que iniciam um processo de perseguição aos inimigos políticos, ou aqueles que eles vão chamar de contra-revolucionários. É criado também um comitê de salvação pública e o Tribunal Revolucionário. Nessa fase da Revolução, nós vamos ver o uso da guilhotina, ferramenta utilizada para decapitar os condenados pelo Tribunal Revolucionário. Diversas pessoas vão ser vítimas da guilhotina no chamado período do terror. Robespierre também vai criar uma nova constituição para a França. Ele vai defender o voto universal, ou seja, todo cidadão francês teria direito ao voto, suspendendo a ideia de voto censitário, que é o voto que o indivíduo ele só tem direito ao voto se comprovar uma certa quantidade de renda. Robespierre também vai promover um tabelamento dos preços na França, o que vai desagradar a alta burguesia. O clima de terror que dominou a França vai enfraquecer o prestígio dos jacobinos junto ao povo. O povo é uma classe que era chamada de sans-culottes ou sem-culottes, que inicialmente apoiavam os jacobinos e a liderança de Robespierre. À medida que o poder ele vai se tornando mais violento, esse grupo se afasta dos jacobinos e é o momento ideal que os girondinos derrubam o governo jacobino com um golpe de Estado. O golpe de 9 de Thermidor
ele foi liderado pelos gerondinos, que se aproveitaram da desordem causada pelo governo de Robespierre, conseguem expulsar os jacobinos da convenção e dão início a uma nova forma de governo, que vai ser chamado de diretório. No diretório, o governo vai ser administrado por 5 deputados. Eles vão propor uma nova Constituição. Essa Constituição vão suspender as medidas criadas durante a República Jacobina, que era o voto universal e o tabelamento dos preços. O voto durante o diretório volta a ser o voto censitário e não há mais tabelamento de preços no mercado francês. Esse movimento ele vai tentar estabelecer uma paz interna na França, porém ainda contava com a oposição de monarquistas e de membros mais exaltados da população em geral. Temendo que o governo pudesse sofrer uma ameaça desses grupos, o diretório se aproxima da figura do general Napoleão Bonaparte. Napoleão era um jovem general que vinha fazendo uma campanha pelo Estado francês, tinha o apoio do povo e uma visão que seria seria na visão da burguesia um indivíduo que poderia acalmar os ânimos na França. A partir dessa comunhão de fatores, Napoleão, apoiado pelo diretório, promove um golpe de Estado, chamado Golpe de 18 de Brumário, aonde o diretório é fechado e tem início uma nova fase da Revolução, chamada de Consulado. Terminava assim a Revolução Francesa, iniciada em 1789 e terminada em 1799 com o golpe de Napoleão Bonaparte. A próxima aula nós iremos tratar sobre a Era Napoleônica. Eu vou ficando por aqui. Espero que todos vocês tenham acompanhado a aula e até um próximo encontro.